Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estar convosco nesta noite e partilhar a palavra de Deus. E hoje gostaria de falar convosco acerca de um assunto, a maior riqueza. Quando nós ouvimos ou falamos sobre riqueza, o nosso primeiro pensamento talvez seja o mesmo. Pensamos logo em muito dinheiro, ter muitas posses, bens valiosos, terrenos, propriedades, afins. Realmente, quando procuramos num dicionário sobre riquezas, encontramos várias definições e quase todas elas se relacionam com a abundância de bens, a abastança, a prosperidade, etc. Mas a Bíblia, ela alerta-nos para a busca deste tipo de riqueza. Em 1 de Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E não é difícil compreender este versículo porque nós percebemos, não é? O quanto o amor ao dinheiro, o querer ter mais, a cobiça, tem sido tão prejudicial para o nosso mundo e o quanto tem afetado milhões e milhões de pessoas. E em Mateus 6, versículo 19 diz: não acumuleis para vós tesouros na terra. Na realidade, hoje eu gostaria de partilhar convosco acerca de uma riqueza imaterial, que não se quantifica pela quantidade de coisas materiais, ou seja, coisas palpáveis, coisas que nós podemos ver ou até ter. Mas está na origem de todas as coisas. É a essência do próprio Deus. Eu penso que os irmãos já poderão estar a perceber do que é que nós vamos falar. Nós vamos falar do amor de Deus. Na verdade, a Bíblia, em Romanos 2,4, fala-nos da riqueza da sua benignidade, da sua bondade, do seu amor, do seu cuidado por nós. Deus, Ele é amor. Amar não é somente o que Ele faz, é o que Ele é. É a sua essência. Ele é a origem do amor. Ele criou o amor. Se não fosse por Ele, nós não saberíamos o que era amar. Tudo o que fazemos mais tarde ou mais cedo se pode desgastar com o tempo. Mas com Deus é diferente. Primeiro porque nele não há variação. Ele não tem princípio, nem tem fim. Nunca muda, é igual. E em segundo, o amor é a sua essência, como eu já disse. É o que Ele é. Ele é o Criador. Ele é a origem do amor. Nós vamos fazer uma pequena e rápida viagem por vários acontecimentos da Bíblia e perceber o amor de Deus e o cuidado de Deus pelo homem, pela sua criação, desde sempre. Logo no início, logo na criação do mundo, vemos o amor de Deus revelado. A forma bela e perfeita que Deus criou todas as coisas. O mundo belo que Ele criou. A forma organizada com que Ele criou em cada dia algo. Não foi uma parafernália de coisas que depois foram reorganizadas a ver como é que poderia ficar melhor. Não, Ele criou tudo de uma forma ordeira e organizada e de uma forma poderosa. Quase poderemos usar uma analogia de tudo isto quando pensamos nos futuros pais que tentam preparar a chegada do seu filho amado, que está prestes a nascer. Todo o amor que põe em cada detalhe, pensando sempre no melhor para o seu filho. Assim Deus preparou aquele maravilhoso sítio, o Jardim do Éden, para que o homem e a mulher habitassem nele e fossem felizes. Esse era o seu plano. Esse era o seu plano original que teve no seu coração desde o início. Podemos encontrar esta descrição maravilhosa da criação em Gênesis 1 e 2. Mesmo depois da queda do homem, deles terem pecado e serem obrigados a sair daquele jardim maravilhoso, Deus não rejeitou a sua criação. É verdade que já não iria ser como tinha sido no Jardim do Éden. O relacionamento do homem com Deus ficou alterado. A facilidade com que o homem e a mulher viviam sobre a terra foi bastante afetada. Enfim, tudo ficou pior com a entrada do pecado no mundo. Mas Deus, Ele não olhou para nós como uma criação falhada, que já não valia a pena perder tempo. Continua a olhar para nós como a criação amada. Um projeto que Ele amou desde o início. Que Ele tinha todo o amor, que nos criou com todo o cuidado. Continua a olhar para nós como amigos que Ele queria novamente perto de si.
Não como um rascunho de um desenho ou de um texto que nós podemos fazer, podemos ter numa folha de papel e que olhamos e não gostamos e pensamos, isto não vale nada, já não faço nada com isto, então vou e a machuco e deito fora. Deito num caixote do lixo. Mas Deus não fez assim connosco. Deus, aquele que é amor, Ele não desistiu de nós. Em Gênesis 3:1, aqui nós já temos um relance da promessa da redenção. Aqui nós já percebemos que logo naquela altura Deus já tinha um plano para que de alguma maneira a humanidade pudesse haver um plano de redenção para a humanidade, para o homem que Ele criou. Ao longo de toda a história do povo de Israel, o seu povo, Deus nunca os abandona. Mesmo quando eles se afastam de Deus e fazem aquilo que lhe é desagradável, o quanto eles entristeciam a Deus, o quanto eles pecavam contra Deus e se afastavam de Deus, Ele acaba sempre por protegê-los. É verdade que como um pai que ama o seu filho e o castiga quando este envereda por caminhos maus, assim Deus permitiu que o seu povo muitas vezes tivesse que sofrer quando se afastavam dele e praticavam iniquidade. Deste modo, Ele permitia que isso acontecesse para que eles reconhecessem os seus caminhos maus e novamente voltassem para Ele, oferecendo sempre o escape, mostrando assim o seu grande amor pelo seu povo. E sempre cuidando para que o seu plano, o plano da vinda do seu Filho amado como Redentor para a humanidade se concretizasse. Em João 3,16, nós temos aqui a melhor definição do amor de Deus pela humanidade. É um versículo que todos nós conseguimos dizer de cor, mas eu vou mencioná-lo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra para sempre no questão eterna, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito desta parte deste versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esta simples palavra de tal maneira, demonstra-nos que é um amor imenso, algo que quase que não coubesse nele próprio, não é? Que decidiu entregar o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que ele pudesse ser o Cordeiro que iria ser morto, iria morrer na cruz por todos nós. Ao longo dos Evangelhos, nós também temos muitos relatos dos milagres que Jesus fez, tanto com judeus como com não-judeus, não rejeitando nunca a ninguém. Fossem mulheres, fossem homens, fossem crianças, fossem adultos, de outras raças, Jesus nunca fez exceção de pessoas, demonstrando assim o seu grande amor e compaixão por aqueles que sofriam. Também nos Evangelhos encontramos o relato da crucificação e morte de Jesus, tal como Deus logo no início tinha estabelecido como o plano de redenção. O grande e derradeiro ato de amor em favor do homem. No Antigo Testamento, Deus tinha estabelecido que quando alguém se arrependia dos seus pecados, oferecia um cordeiro sem defeito a Deus em sacrifício, para pagar o castigo do pecado. Tinha que ser uma vida por outra vida, porque o castigo do pecado é a morte. Jesus veio ser esse cordeiro. Um cordeiro que não tinha mancha de pecado e que foi sacrificado na cruz. Jesus pagou este preço por todos nós, pelos nossos pecados. O seu sangue liberta-nos do castigo do pecado, da morte eterna, e muda as nossas vidas, transforma as nossas vidas. Deixamos de ser aquela antiga vida, os antigos hábitos, os antigos erros, não é? E Deus dá-nos novamente uma oportunidade de fazermos as coisas de outra forma. E ama-nos nessa condição. Onde podemos encontrar alguém que nos ama assim? Ou este tipo de amor incondicional, que ama para além do que nós somos ou fazemos? Aonde nós podemos encontrar este tipo de amor?
residirá esta riqueza de amor só em Deus? Só Deus terá somente Ele esta capacidade de amar? Vamos começar por analisar os mandamentos de Deus, os mandamentos que Deus deixou logo no início ao povo de Israel. Jesus por várias vezes esclarece as pessoas que o seguiam, os discípulos e as multidões, acerca dos mandamentos de Deus. Como todos sabem, Deus deu ao seu povo 10 mandamentos, que os ajudaria a viver uma vida correta diante de Deus e com a bênção dele. Os judeus, ao longo dos séculos, transformaram esses 10 mandamentos em cerca de 613 mandamentos. Como que subdividiram estes 10 mandamentos? Então, eu penso que seria tão legítima a pergunta que muitas vezes faziam a Jesus. Jesus, qual é o principal mandamento? Então, em Marcos 12 e em Mateus 22, nestes 2 capítulos, temos aqui a resposta que Jesus dá. Então, Jesus é como que resumisse todos os 10 mandamentos e todos aqueles outros 613 que os judeus, à medida que os anos foram passando, foram recriando, ele reduziu a 2 principais, mas que de alguma maneira resumem todos estes mandamentos e conseguem englobar tudo aquilo que Deus tinha logo no início, a intenção para que o seu povo seguissem as regras, as normas, para que pudessem viver uma vida que fosse de bênção e que agradasse a Deus. Então, Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então percebemos logo aqui que amar é algo que Deus requer de nós, é algo que também é para nós. Não ficou só restrito a Deus, é ao seu amor dele por nós, pelo ser humano, pela sua criação, pela humanidade. É algo que passou a nós, porque Deus, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, esta é uma característica, a essência do amor que Ele é uma característica que Ele passou para nós. Conseguiremos nós amar como Deus ama? É uma questão que podemos pôr, não é? Conseguimos nós atingir este amor incondicional? Ou estamos reduzidos ao amor, um sentimento tão dependente da condição humana, tão falível, que poderá estar dependente dos dias maus, dos dias bons, ou quando são maus já não amamos tanto, ou quando não estamos tão bem, não somos capazes de amar? Estaremos nós resumidos a este sentimento? Jesus, no Sermão do Monte, ele vai ensinar a verdadeira dimensão do amar o próximo. Em Mateus 5, 43 a 48, nós vamos fazer esta leitura destes versículos. Jesus ensina acerca da lei do amor. No versículo 43 começa por dizer: vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui o odiarás o teu inimigo aqui já é um daqueles acrescentos que de alguma maneira o povo judeu foi acrescentando, não é, aos mandamentos. Em 44 diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes os vossos irmãos, o que fareis a mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não nos vamos assustar com esta expressão, vamos ser perfeitos como Deus é perfeito. Vamos tentar aqui explicar um pouquinho, porque não vamos tirar este texto do contexto. Jesus está aqui a falar sobre o amor. Não está a falar sobre a dimensão de quem Deus é. Jesus está aqui a falar sobre o amar, sobre amar o próximo. Então, quando Jesus aqui nos desafia a sermos perfeitos como Deus é perfeito, desafia-nos a uma maior maturidade cristã, desafia-nos a amar com este perfeito amor. Esta forma de amor que vai para além do mérito,
que vai para além do que se as pessoas merecem ou não merecem. Porque todos nós estamos na condição de pecadores, não é? Então, se formos a ver, ninguém merecia o amor de Deus. Mas Deus, Ele amou-nos primeiro. Mesmo antes muitos de nós de conhecermos já Ele conhecia-nos, Ele nos atraiu a Ele pelo seu amor, não é? E então, um amor incondicional. Sim, esta forma de amar também é para nós. Mas agora podemos estar a perguntar, mas é para nós, mas como é que nós conseguimos amar assim incondicionalmente? Em Romanos 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não é por nós mesmos ou porque as pessoas merecem, é o amor de Deus, este amor incondicional, ele é derramado em nossos corações. Isto quer dizer que nós podemos e devemos buscar este amor, não é? Para que Deus nos encha com este amor, para amar os outros desta forma. É verdade que é um amor que Deus derrama, mas é algo que também tem que ser exercitado. Não é como um presente que muitas vezes nos oferecem e nós pegamos neles e até podemos, particularmente, até gostar muito dele, mas acabamos por não usá-lo muito e vai para a prateleira ou para o armário e não voltamos a mexer nele ou poucas vezes usamos. Não, isto é um presente em que nós temos que usar diariamente, exercitá-lo diariamente, para que passe a ser alguma coisa natural em nós, não é? Amar desta forma. Isto é um amor que tem origem no próprio Deus, um amor santo e sacrificial. Por todo o Novo Testamento, os verdadeiros cristãos são exortados a amar como Cristo amou. Um amor que não busca o seu próprio interesse. É um amor desinteressado, puro e genuíno, que não esmorece, que não se cansa, que não se desgasta, mas é constante e permanece forte até às últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de vencer as maiores adversidades, capaz de amar o mais indigno dos homens. E quando nós refletimos um pouco acerca disto, parece que há uma dimensão tão grande. Como é possível, não é? Mas, é como eu disse inicialmente, Deus, Ele derrama este amor nos nossos corações. Então, ao pedirmos este amor, ao pedirmos em oração para que Deus derrame este amor no nosso coração, vamos exercitá-lo, vamos pô-lo em prática. E ao fazermos isso diariamente, é algo que começa a ser natural em nós amarmos assim desta forma. Mesmo aqueles que, de uma maneira assim tão rapidamente, nós fazemos logo aquele juízo, é impossível amar esta pessoa, mas não. Nós não podemos que esse pensamento seja o primeiro a vir à nossa mente, independentemente da pessoa que está diante de nós. Se é uma pessoa que precisa de Deus, ela busca a Deus, ela precisa de Deus. E mesmo aquelas pessoas que parecem não buscam Deus, não querem nada com Deus, mas ainda Deus assim os ama. Se de alguma maneira elas estão diante de nós, ou de alguma maneira podemos ser uma influência nas suas vidas, nós temos que ver para além do que elas fizeram, dos seus atos. Nós temos que ver o ser humano, temos que ver a criação de Deus naquela pessoa. Então, nós não fomos chamados para sermos juízes, Deus não nos chamou para isso, mas para amar, para sermos testemunhas do amor de Deus. Então, não é apenas um sentimento ou uma emoção, é esta escolha, nós escolhemos amar. Não é? E quando nós decidimos esta escolha deste amor incondicional, nós temos de ter presente que não é conforme a forma como nós acordamos naquele dia, na forma como nós estamos de bom humor, se dormimos bem, se a vida nos corre bem. Não, é algo que tem que estar presente na nossa mente. Não é? Amar da forma como Jesus ama. Neste tempo de pandemia, as pessoas estão muito predispostas às emoções e aos sentimentos. Mas nós não podemos ir nesta corrente. Né? Tem que ser uma entrega voluntária e pessoal. Em 1 Coríntios 13 encontramos a mais detalhada definição deste amor nos relacionamentos humanos escrito pelo apóstolo Paulo. Talvez uma das mais belas passagens, não é? Que nós gostamos tanto de ler. Muitas vezes a ouvimos nos casamentos. Eu gosto muito desta passagem. Para Paulo, o amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é leviano e não se ensoberbece. Também não é indecente, não é egoísta, não suspeita mal e nem se alegra com a injustiça.
Então o apóstolo Paulo ainda conclui dizendo que este tipo de amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Obviamente que quando lemos tal definição de amor, nos deparamos com uma clara sensação de que somos talvez impotentes de demonstrar e sentir também amor. De facto, na nossa própria natureza, em nós mesmos, não é possível demonstrar este amor. Não somos capazes. Por isso que em Gálatas 5:22 nós temos, mas o fruto do Espírito é o amor. Ele começa por dizer, ele vai descrever as várias virtudes do fruto do Espírito e começa logo dizendo que a primeira virtude é o amor. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Eu por várias vezes tenho partilhado acerca deste versículo nas escolas dominicais com crianças, não é? Aquelas lições bíblicas, e já tenho falado sobre esta questão do fruto do Espírito. E muitas vezes o que eu tento passar para as crianças é perceber que este é um fruto só. Não é? São várias virtudes, mas num fruto só. Isto quer dizer que nós devemos demonstrar tudo isto. Não é algo que nós pensamos, eu se calhar sou melhor aqui com a alegria, com a paz, com a fidelidade, mas esta coisa de longanimidade, benignidade, amor, não é tanto comigo. Não. Nós temos de demonstrá-los todas estas virtudes, não é? Isto é como um fruto só. Não dá para tirar aquilo que apetece. Não, nós temos que gerar todas estas virtudes em nós. Então, se entendemos que este tipo de amor não provém de nós mesmos, não é? Mas é gerado em nós pelo Espírito Santo como uma das virtudes que compõe o que o apóstolo Paulo chama fruto do Espírito e que revela o caráter cristão daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Então, este fruto ele é gerado pela presença do Espírito na nossa vida. É uma forma sobrenatural. Então já compreendemos que isto não é em nós mesmos que nós não vamos conseguir amar desta forma incondicional, mas é o Espírito de Deus. A partir do momento que nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo, sabemos que o Espírito Santo ele vem habitar em nós. E a partir do momento que ele vem habitar em nós, a permissão que nós damos ao que o Espírito Santo começa a fazer um trabalho, não é? Um trabalho de transformação. E passa também por aqui. Não é? Passa pela forma como nós vamos demonstrar este fruto do Espírito. Então, não vamos ficar assustados. Será que eu vou conseguir amar? Vai-se conseguir amar. Vai conseguir amar sim, porque o irmão está a dar a oportunidade que Deus o use e que Deus o encha com o amor incondicional dele para que ame desta forma. Resumindo, este amor tem origem em Deus, que passa para aqueles que são seus, para os seus filhos. E estes refletem este amor em suas vidas, quando amam deste modo incondicional, demonstrando as virtudes do fruto do Espírito ao seu próximo, dando a conhecer o amor de Deus pelo homem que vai para além do mérito humano. Ok? Então, tem origem em Deus, na verdade, mas passa para nós e nós refletimos este amor que Deus tem, não é? Pelos homens, não é? Pela humanidade, nós refletimos para o nosso próximo na forma como nós amamos. Em 2 Coríntios 5, versículo 18 ao versículo 20, Deus diz que confiou esta mensagem de reconciliação do homem com Deus. Confiou-nos a nós, não é? Esta mensagem de reconciliação. Não é? Faz de nós seus embaixadores. Não é? Nós somos embaixadores de Deus. Nós transmitimos a mensagem de salvação. Nós transmitimos a mensagem de amor. Mas esta transmissão não é só de palavras. Mais do que palavras, ela tem que ser de vivências. E a maior vivência com que nós podemos demonstrar o amor de Deus é amar o nosso próximo, amar aqueles que estão ao nosso redor. Deus está a falar-nos da sua mensagem de amor pela humanidade através de nós e não há outra forma de demonstrar esta mensagem se não for amar como Deus ama. Então, podemos não possuir
muitas riquezas, ou até nenhuma riqueza terrena. Nós começámos por vamos falar sobre riquezas, e começámos por dizer que Deus alerta-nos para não buscar as riquezas terrenas, não é? O dinheiro e todas essas coisas, que elas são a origem de todo o mal. Mas nós estamos a falar aqui de outra riqueza. Nós podemos até não ter posses, não é? Podemos ser considerados, aos olhos da nossa sociedade, pobres, porque não temos as posses que os ricos têm. Mas nós somos detentores da maior e mais poderosa riqueza do mundo, o amor de Deus. Então nós somos ricos, porque nós temos o amor de Deus. Não é? O amor que é transformador. O amor que transforma a vida de uma pessoa a partir do seu interior, de uma forma genuína, que faz dele uma nova criatura. E eu penso que não há força maior. Não há riqueza maior do que nós virmos uma vida transformada, uma vida que estava destruída, que já ninguém dava nada por ela, que toda a gente punha de parte, que já se tinha desistido dela, mas Deus não desiste. Ao não desistir, Ele põe em nós este sentimento de amarmos e de ajudarmos. E quando nós conseguimos e somos este canal, não é? que transmite o amor de Deus, ao chegar à pessoa e demonstrar com o nosso amor, com o nosso cuidado, com a nossa ajuda, com aquilo que podemos ajudar, nós estamos a passar este amor transformador e dar a oportunidade para que aquela pessoa perceba, através da nossa ação, como Deus o ama. E eu penso que esta é a força maior e transformadora que existe, não é? É a maior riqueza que nós podemos ver. E esta riqueza, ela nos foi revelada a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Que nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, não é? E a nossa necessidade que nós temos de Deus e da salvação que existe em Cristo Jesus. Com este amor vem o seu cuidado, a sua proteção, a sua paz, a esperança e tantos outros benefícios sobre a nossa vida que faz de nós as pessoas mais ricas da terra. Como eu disse, podemos não possuir as riquezas que este mundo tem como riquezas, mas nós possuímos a maior riqueza. Possuímos a presença de Deus nas nossas vidas. E com essa presença vem tudo o resto, não é? Vem o amor, o cuidado, vem a proteção. Em tantos versículos da Bíblia nós vemos este cuidado que Deus tem por nós, quando muitas vezes nos alerta, não vamos ficar inquietos, não se preocupem, eu cuidarei de vós. Busquem primeiro o meu reino e eu acrescentarei à vossa vida o que vocês precisam, no sentido de comer e o vestir, os bens essenciais. Não é? Não é isso propriamente que nós hoje iríamos falar, mas nós podemos ver, ao fazer um pequeno estudo bíblico acerca do cuidado de Deus, nós vamos ver tantos e tantos versículos em que Deus mostra o seu cuidado por nós. Começámos a nossa partilha, logo de início, por ler em Mateus 19. Eu penso que os irmãos devem se recordar, que nos alertava para o facto de não acumularmos tesouros na terra. Mas este versículo também nos anima a juntarmos tesouros no céu. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, ao fazermos todas estas coisas, ao amarmos, ao ajudarmos, ao amar o nosso próximo, o nosso cuidado pelos outros, nós estamos a investir, não aqui, não nas riquezas na terra, não a acumular aqui no sentido material, mas estamos a acumular no sentido espiritual, um dia no céu. Deus nos fez herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar esta terra, este sítio maravilhoso que Deus está preparando para nós. Então, nós desta forma também estamos trabalhando, não é, para a nossa herança que um dia vamos receber. Mas não deve ser esta a nossa motivação. Porque esse é um prémio maior que realmente Deus nos está preparando para nós. Mas nós já queremos ver aquilo que Deus tem para nós aqui, não é? Aqui na Terra. E nós vemos da forma como Deus age na vida humana, age naqueles que Deus transforma. Que a nossa riqueza seja as pessoas que iremos influenciar, com o nosso amor por Deus e por elas. E que, a resultado disso, elas possam vir a entregar as suas vidas a Cristo e possam ser novas criaturas, transformadas e tornando-se filhos de Deus. Então, realmente, nós somos as pessoas mais ricas da Terra.
E que sejam estas as riquezas que nós podemos acumular, ou que iremos acumular, ou que desejamos acumular, não é? As pessoas que nós influenciamos por a nossa ação no nosso dia-a-dia, seja no nosso trabalho, na escola, na nossa vizinhança, seja no seio familiar, não importa. Ou mesmo quando nós estamos, quem sabe, num autocarro, numa sala de espera, num consultório médico, ou em tanto qualquer sítio, não é? Aproveitar as oportunidades que estão diante de nós e mostrar o amor de Deus, demonstrar o quanto Deus ama, mostrando este amor incondicional. Então, eu desejo, os irmãos, o resto de uma boa semana e que o Senhor vos abençoe ricamente, e foi um prazer estar convosco. O Senhor vos abençoe.